Revelado, a incrível canção italiana da faxineira que fez o filho do bilionário falar hoje. Maria acordou com o sol filtrando pelas janelas da pequena casa em que vivia com seus 2 filhos. A rotina era uma dança diária entre limpar, cozinhar e cuidar, sempre com o coração dividido entre o trabalho e o amor pelos filhos. A vida no subúrbio humilde do Brasil não era fácil, mas ela sempre encontrava formas de transformar desafios em sorrisos. Na verdade, Maria era a alegria da vizinhança, sempre com uma palavra amiga e disposta a ajudar. Enquanto limpava a casa, sua voz ecoava, cantando as canções italianas que sua avó lhe ensinou, imortalizando a herança que trazia do seu país. Certa manhã, ao limpar a mansão opulenta de um bilionário local, Maria se deparou com uma escultura imponente em uma prateleira alta. Com a energia típica das mulheres que lutam para sobreviver, ela esticou os braços, mas ao tocar na peça, o inevitável aconteceu. A escultura despencou. O som do objeto se quebrando foi como um trovão na sala. O medo de ser demitida paralisou seu coração. Mas então, um impulso inexplicável tomou conta dela. No meio do desespero, Maria respirou fundo e começou a cantar. Sua voz, carregada de emoção e saudade, trazia as lembranças da infância e de sua avó. Cada nota que saía de sua boca era um desabafo, uma oração, um desejo de um futuro melhor para seus filhos. O filho do bilionário, Lucas, estava em casa. Cansado de festas e de um mundo cheio de superficialidade, ele encontrou a música de Maria soando como um bálsamo em meio a uma tempestade. Quando ele ouviu a canção, sentiu uma conexão indescritível. Era como se as dores e as lutas de Maria falassem diretamente ao seu coração. O contraste entre sua vida de excessos e a sinceridade da mulher que limpava sua casa fez com que ele questionasse tudo o que conhecia. Enquanto Maria soltava sua alma, através da música, o silêncio se instalou. Lucas se aproximou lentamente, observado pela tensão no ambiente. Ele queria entender aquelas notas que falavam mais do que qualquer conversa sobre negócios que já ouvirá. Era um grito silencioso por dignidade e reconhecimento. Os olhares se cruzaram e Maria, com medo de ser julgada, viu no olhar dele algo que ela não esperava. Empatia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a canção ainda vibrando no ar, Lucas se questionou sobre o tipo de mundo que vivia. A música de Maria era um chamado para que ele olhasse além do seu privilégio. Diante daquela mulher que trabalhava arduamente para sustentar seus filhos, ele percebeu que queria se envolver, fazer algo que importasse. E Maria? Sentiu que naquele momento poderia haver uma mudança em seu destino, mesmo que as dificuldades ainda fossem muitas. Ela nunca imaginou que sua música pudesse tocar tão profundamente alguém que vivia em outro universo. Agora, a verdadeira pergunta paira no ar. Lucas terá coragem de agir e fazer a diferença na vida de Maria e de sua comunidade? O eco daquela canção ainda ressoava, mas o que aconteceria a seguir? O silêncio continuou a envolver a sala, enquanto Lucas se perdia nos próprios pensamentos. Ele queria falar, mas as palavras pareciam escapar como areia entre os dedos. O medo de não encontrar a forma certa de se comunicar o paralisava. A vida tinha lhe ensinado que agir era sempre sobre poder e controle, mas agora, diante daquela mulher tão forte e tão vulnerável, ele se sentia pequeno. Maria, por sua vez, desviava o olhar. O que aquele jovem realmente queria dela? O nervosismo em seu coração crescia, mas uma parte dela também queria acreditar que algo bonito poderia acontecer. Afinal, não era todo dia que se fazia uma conexão tão intensa. Lucas decidiu que não podia deixar aquele momento escapar. Ele respirou fundo, os pulmões cheios das notas da canção de Maria. Você canta muito bem, ele comentou, a voz quase trêmula. Maria hesitou antes de responder. Obrigada, moço. Só estou fazendo o que posso. A música é minha maneira de lidar com as coisas. A sinceridade na sua resposta fez Lucas sentir um peso ainda maior. A luta daquela mulher era algo que ele nunca conseguirá entender, mesmo vivendo em meio ao luxo. Você trabalha aqui todos os dias? Ele perguntou, com a intenção de saber mais sobre a vida dela, sobre a história que não estava visível superficialmente. Eu cuido da casa e faço o que for preciso para meus filhos. Mas, a música me faz sonhar. Maria olhou para as mãos que outrora eram as que seguravam instrumentos e sonhavam com palcos.
Agora, elas eram as que limpavam a sujeira do mundo. E naquele instante, algo mudou dentro de Lucas. A voz que antes soava como uma melodia de fundo agora era uma sinfonia de determinação. Ele queria ajudar, queria se envolver. Mas como? O que alguém como ele poderia fazer por ela e suas crianças? Maria, posso te ajudar de alguma forma? Lucas se aproximou, astuto da mudança em seus próprios sentimentos. Seu talento, ele não deve ser apenas. Ele hesitou buscando as palavras. Dessa forma, tem algo que você gostaria de fazer? Tem sim. Maria sorriu, um sorriso misto de dor e esperança. Sonho em cantar em um lugar onde mais pessoas possam ouvir a minha história. Mas quem sou eu em meio a tantos? A insegurança dela ressoou nos ouvidos de Lucas. Ele precisava agir, buscar o local, organizar um evento. Mas uma onda de insegurança o atingiu. E se não desse certo? E se os outros estivessem certos ao dizer que Maria era apenas uma faxineira? Essas dúvidas o assombraram. Enquanto a conversa fluía, algo dentro de Lucas esquentou. Ele decidiu que não podia ficar parado. A música de Maria precisava ser ouvida. Mas mais importante, a história dela precisava ser contada e a dignidade dela reconhecida. Eu vou te ajudar a fazer isso. Nós precisamos fazer sua voz ser ouvida. Lucas disse, agora com determinação na voz. Maria olhou para ele, seus olhos brilhando de uma surpresa acompanhada de um misto de desconforto e esperança. O que isso significava para ela? Seria mesmo possível? Ao mesmo tempo, uma pergunta pairou no ar. Lucas tinha coragem de enfrentar o mundo de privilégios e se colocar ao lado dela? Seria essa a mudança que ambos precisavam? O coração de Maria disparou com a possibilidade daquele futuro. Mas na mesma medida, a antes sólida confiança de Lucas começou a se desfazer. Ele estava disposto a desafiar tudo pelo sonho de uma mulher que mal conhecia. O que seria do mundo deles depois disso? O olhar de Maria carregava a dúvida e a esperança em igual medida. Uma batalha interna desenrolava-se em seu peito, a vontade de acreditar na palavra do jovem, mas ao mesmo tempo o medo de mais uma decepção. Lucas, você não sabe o que isso poderia significar. Vivemos em mundos diferentes. O que você pode fazer por mim pode não ser tão simples assim. Ele a interrompeu não com palavras, mas com uma firmeza silenciosa. Ele não iria recuar. E se a gente tentasse? Não custa nada. Vamos procurar um local, quem sabe uma pequena biblioteca ou um barzinho onde as pessoas se reúnem para ouvir música, ele sugeriu, mal percebendo as próprias terminações nervosas disparando com a ideia. E se não der certo? O questionamento dela fazia ecoar a própria insegurança que flutuava em Lucas. O que é que ele sabia sobre a luta diária dela? Mas ele tinha que tentar. O brilho nos olhos de Maria fez seu coração pulsar mais forte. Maria, você não está sozinha nisso, disse ele, buscando conduzir o sonho. Vou estar com você, eu prometo. Os sonhos não têm só que ser uma ideia distante. Eles são feitos de coragem e um passo de cada vez. Maria, sem saber de onde vinha aquela firmeza, sentiu suas defesas se dissolvendo aos poucos. Ela não podia negar que havia algo especial na forma como Lucas a olhava, como se visse não só a faxineira, mas a artista que vivia dentro dela. Você realmente acredita que o que eu canto pode ser ouvido? Isso pode realmente acontecer? Sim, Lucas exclamou, sua voz ecoando a certeza que queimava em seu peito. Foi então que um sorriso hesitante surgiu no rosto de Maria. A ideia de se colocar diante de um público, de contar sua história através da música, começou a parecer menos assustadora, mas como uma nova possibilidade. Enquanto conversavam sobre o que poderia ser, os planos começando a se moldar, Maria se lembrou de cada noite em que cantava para seus filhos antes de dormir. Aquela era uma maneira de levar esperança semanas em meio a tantas dificuldades. Havia ali uma força que ela nunca percebeu. Agora, diante de Lucas, aquele sentimento tomou forma. O medo ainda estava presente, mas a determinação estava crescendo lentamente. No mesmo dia decidiram que fariam uma reunião na casa da Maria. Juntos, iriam escrever um repertório e planejar o evento. A ideia de um palco, mesmo que pequeno, a deixava nervosa e animada ao mesmo tempo. A conexão entre eles se aprofundava. Conversas se tornaram risos e, de alguma forma, a sala que parecia tão silenciosa agora estava repleta de palavras e sonhos, como se o passado estivesse sendo renovado ali momento a momento. Naquela noite, Maria acordou pensando sobre a reunião. Os sonhos dela estavam tomando corpo e realizando-se a cada nova ideia que surgia. No entanto, à medida que o dia se aproximava, uma sombra de preocupação começou a pesar em seu coração. E se Lucas não conseguisse enfrentar os desafios do mundo exterior? E se, ao primeiro sinal de dificuldade, ele desaparecesse como um daqueles belos sonhos que nunca se concretizavam?
Assim que o sol nasceu, Maria estava dividida entre a excitação e a dúvida. O que o futuro reservava? Poderia uma faxineira brilhar ao lado do filho de um bilionário? O caminho estava apenas começando a ser traçado, e apesar das incertezas, havia um gosto agridoce de esperança no ar. Enquanto isso, Lucas sentia a pressão aumentar. Tinha se comprometido a dar voz a Maria, mas como desafiaria a sociedade que frequentemente desdenhava do valor de uma faxineira? No coração, ele sabia que estava em uma encruzilhada que poderia mudar a vida de ambos. Era tempo de agir, e o primeiro desafio estava à sua porta. Afinal, ele realmente estava preparado para esse passo? Maria sentiu o coração acelerar enquanto arrumava a sala de estar para a reunião. A mesa estava coberta com papéis, canetas e algumas xícaras de café que ela preparara com carinho. Os filhos estavam na escola, e ela tinha um tempo precioso para se dedicar àquele sonho que pulsava dentro dela. Mas a ansiedade não a deixava em paz. O que se passaria na mente de Lucas quando visse tudo o que ela não era, mas sempre desejou ser? O som da campainha a fez estremecer. Maria respirou fundo, tentando se acalmar. Ao abrir a porta, viu Lucas com um sorriso largo e um caderno na mão. Ele parecia tão entusiasmado, como se carregasse o mundo nas costas, pronto para dividir tudo aquilo com ela. Oi, Maria. Estou animado para começarmos. Ele disse, entrando e puxando uma cadeira para se sentar. Eu também. Só espero que isso não seja um sonho, disse ela tentando brincar, mas a insegurança ainda trinchava seu coração. Nada disso. Aqui a gente vai sonhar junto e ao mesmo tempo tornar isso realidade, disse Lucas enquanto abria seu caderno. Olha, já pensei em algumas ideias de letras e arranjos. A música Maria é a extensão da nossa alma. Vamos colocar seu coração nessa canção. Maria olhou para aquele caderno e viu não só palavras, mas a possibilidade de renascer. Seus olhos brilharam e uma determinação floresceu. Eles passaram as próximas horas escrevendo, discutindo e rindo. Cada verso que criavam a aproximava mais de uma nova versão de si mesma, uma artista que sonhava em se libertar do peso do dia a dia. A luz do dia se despedia pela janela, deixando a sala envolta em um tom suave. Maria levantou-se para preparar mais café. Enquanto mexia a colher na caneca, pensava sobre o que Lucas havia dito. A música é a extensão da nossa alma. Seria realmente possível que a música a desencadeasse e a libertasse de seus temores? Ao voltar, viu Lucas olhando fixamente para o que haviam escrito até então. Um silêncio carregado de emoção pairava entre eles. Maria, isso é incrível! Ele exclamou, fazendo-a sentir uma onda de orgulho. Não é só sua canção, é a nossa, a história de todos que se sentem como você. Ela sorriu, mas uma pulga atrás da orelha insistia em incomodá-la. E se ninguém se importasse com sua história? Quais seriam as reações ao ouvir uma faxineira cantando? Seria apenas mais um nome na lista das vozes que se perderiam entre as grandes? Lucas percebeu a expressão triste em seu rosto. O que foi? Você ainda está com dúvidas? E se não acontecer? E se eu não for boa o suficiente? As palavras jorraram, quase como se novas inseguranças tivessem tomado conta do espaço. Ele se levantou e se aproximou, segurando a mão dela. Maria, você se esqueceu de uma coisa. Não se trata apenas do resultado, e sim da coragem de se apresentar. Cada passo é uma vitória. Você precisa acreditar que sua voz pode tocar as pessoas. E eu estarei ao seu lado. Seu olhar intenso e sincero fez Maria sentir um leve impulso. Mas ao mesmo tempo as incertezas continuavam dançando em sua mente. E se desse tudo errado? Seria aquele um caminho seguro? Enquanto eles continuavam a discutir detalhes do evento para a apresentação, uma ideia começou a tomar forma em sua cabeça. E se ela fizesse um vídeo primeiro? Algo para avaliar a reação das pessoas antes de se expor ao vivo. Um plano emergia, mas Maria sabia que precisaria da ajuda de Lucas para concretizá-lo. Vamos fazer uma gravação, disse, decidida. Assim teremos um gostinho do que pode acontecer ao vivo. Lucas sorriu, percorrendo o olhar pelo rosto dela como se a visse pela primeira vez. Você acabou de dar o primeiro passo, e vou fazer de tudo para que isso aconteça. Mas lá no fundo, Maria ainda se perguntava se todo esse esforço seria recompensado. O que mais a vida poderia lançar em seu caminho? E se a gravação não funcionasse? Ela estava prestes a descobrir que desafios e oportunidades andam de mãos dadas, como o amor e a dor. E enquanto eles planejam a gravação, uma sombra do passado de Maria começa a surgir, ameaçando desestabilizar todo esse novo sonho. O que ela não esperava ao seguir esse novo caminho? Maria sentou-se num canto da sala, demonstrando calma apenas do lado de fora. Dentro dela, os pensamentos eram uma tempestade. O vídeo, a gravação,
Tudo parecia tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Era como se fosse um sonho no qual ela fosse a protagonista, mas cuja trama foi escrita por outra pessoa. O passado começou a voltar como um sussurro, lembranças de uma vida em que a música era só uma paixão distante. Maria? O chamado de Lucas tirou ar de suas reflexões. Ele se aproximou com a câmera de vídeo na mão, seu olhar esperançoso e encorajador. Pronta para gravar? A gente pode começar com a sua música. O que você acha? Ela sentiu, mas a ansiedade agora parecia uma sombra pesada em seus ombros. Só me diga que não tem problema se não sair perfeito. Tentou brincar, mas a risada soou nervosa. Claro que não. O importante é o que sente ao cantar. E você tem tanto a compartilhar. Lucas respondeu, posicionando a câmera com cuidado. O espaço se encheu do som do mecanismo da câmera ligando, e Maria sentiu seu estômago se revirar. Enquanto ele ajustava o foco, Maria lembrou-se da vez em que foi ao festival de música da cidade. Ela e suas amigas sonhavam em subir no palco. Todas cantando em coro, parecia um conto de fadas. Mas ali no fundo, ela sabia que nunca teve coragem para se apresentar. O que havia mudado? A lembrança a feriu. Maria? Lucas chamou novamente e a voz dele trouxe-a de volta à realidade. Está tudo bem? Você parece distante. Estou aqui, ela sorriu, mas dentro de si havia uma batalha. O medo e a insegurança se aproximaram como um par de velhos amigos, prontos para arruinar o momento. Quando você estiver pronta, basta dar o sinal, Lucas incentivou. Ele se posicionou atrás da câmera, e a imagem dele se misturava com as luzes da sala, criando uma atmosfera leve, mas cheia de expectativa. Com cada batida do coração, Maria se lembrou de que podia moldar aquela história. Ali estava a chance de resgatar não só sua voz, mas também uma coragem adormecida. Então resolveu fechar os olhos e se concentrou nos versos que tinham trabalhado juntos. A letra estava viva nela, pulsando como uma batida. Era a sua vez de se apresentar ao mundo, abrir a porta do que sempre sonhou, e mesmo com os nervos à flor da pele, ela sabia que precisava tentar. Vamos lá, disse ela, quase em um sussurro, mas com determinação. Quando abriu os olhos, viu Lucas sorrindo. Ele era sua âncora, seu apoio. Maria começou a cantar, sua voz tremula, mas cheia de emoção. Cada nota parecia remover um tijolo do muro que construíra ao redor de si. A música não estava apenas saindo, mas se espalhando pelo ambiente, envolvendo Lucas e fazendo com que a sala ganhasse vida. Uma mistura de medo e libertação pairava no ar. Mas quando ela atingiu uma nota mais alta, um barulho de batida na porta interrompeu tudo. O coração de Maria disparou. Seria uma visita inesperada? O quanto isso poderia interromper seu momento? Lucas, percebendo a tensão, parou a gravação e deu um passo até a porta. Vou checar. Fica calma. Maria respirou fundo, o mundo dela parecia prestes a desmoronar. Aquela batida poderia ser qualquer coisa, um lembrete de que o passado ainda estava lá, à espreita. E se algo do seu antigo eu aparecesse e ameaçasse tudo que começava a construir? Quando Lucas abriu a porta, a sombra do passado de Maria descortinou-se à frente, e um frio na barriga a envolveu. O que viria a seguir poderia mudar o rumo daquele sonho recém-nascido. A porta se abriu lentamente revelando uma figura conhecida. Era Clara, sua amiga de infância, e o coração de Maria afundou em um misto de alegria e apreensão. Clara era a lembrança viva de quem ela havia sido e, ao mesmo tempo, o reflexo do que nunca se permitiu ser. Oi, Maria! Clara exclamou com um sorriso que iluminava seu rosto, mas que logo deu lugar à surpresa ao notar Lucas com a câmera. Desculpa interromper, eu só precisava falar com você. Estava passando, e achou que ia ser um bom momento. Maria oscilou entre a vontade de abraçar a amiga e o impulso de se esconder. Era como se aquela visita chegasse carregada de velhas memórias e sonhos não realizados. A música que ainda ecoava em seu coração parecia estar longe, como um eco de algo quase esquecido. Oi, Clara. A gente estava gravando, disse Maria, tentando esconder a vulnerabilidade na voz. Lucas olhou alternadamente para Maria e Clara, percebendo a tensão. O que você estava cantando? Perguntou Clara, animada. Maria sentiu seu rosto aquecer, a insegurança rapidamente tomando conta. Só uma música, algo que eu estava trabalhando. Clara caminhou mais para perto, a curiosidade em seus olhos. Você sempre amou cantar, Mai. Nunca entendi por que você não se apresentou naquele festival. Você tinha a melhor voz de todas nós. As palavras apertaram o coração de Maria. Lembrou-se do festival dos sorrisos e das expectativas. Eu não consegui. Sempre tive medo. O medo paralisava meu eu. A confissão parecia um desabafo inevitável. Clara deu um passo à frente, seus olhos cheios de compaixão.
Mas você é incrível. Sempre foi. Cantar é o que você faz melhor. Você só precisa acreditar nisso. Não deixei que sua voz se calasse para sempre. Maria sentiu um nó na garganta. Enfrentar sua insegurança era necessário, mas agora, com Clara ali, o peso do momento se tornava mais intenso. A amiga sempre tinha sido sua maior apoiadora, mas o temor do que ela poderia pensar do seu fracasso a assombrava. Lucas, percebendo a carga emocional, decidiu intervir. O que você acha de gravar um pouco mais? Ele soltou a câmera de modo que parecia natural. Clara pode se juntar a você. Claro que sim. Clara animou-se. Vamos lá, Maí. A música não é só sua, é nossa. As palavras enchiam Maria de um novo ânimo, mas a pressão de decidir ali e agora a deixava abalável. O passado a perseguia, enquanto os sonhos queriam uma chance. Ela olhou para Lucas e Clara, viu o encorajamento em seus rostos, e uma ideia começou a tomar forma. Sei uma canção que podemos cantar juntas, disse Maria, já sentindo seu coração acelerar. Uma música daquelas que falam de superação, de se encontrar novamente. Lucas sorriu, já pronto para gravar. Clara acenou com a cabeça, como se também sentisse a intensidade daquele momento. Era a perfeita harmonia entre o passado e o futuro. Maria respirou fundo, fechou os olhos momentaneamente e ao abrir estava decidida. Era seu momento de transformar medo em coragem. A música começaria, mas a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde sua voz poderia levá-la? Quando começaram a cantar, a energia da sala mudou. Era uma fusão de risos, lágrimas e melodia, como se finalmente tivessem encontrado a sinfonia de suas vidas. E enquanto as vozes se misturavam, uma nova batida na porta soou, dessa vez ainda mais forte. O que será agora? A tensão de um novo mistério se instalou, enquanto Maria se perguntava se poderia enfrentar a próxima revelação. A batida ressoou na sala, ecoando como uma onda de ansiedade. Clara parou de cantar, a expressão dela se transformou em preocupação. Lucas, segurando a câmera, trocou olhares com as duas, um misto de curiosidade e apreensão. Vou ver quem é, decidiu Maria, engolindo em seco. O coração pulsava forte em seu peito, cada batida soando como um tambor, um lembrete do risco que estava prestes a correr. Ela caminhou até a porta, sentindo suas mãos trêmulas enquanto alcançava a maçaneta. Um leve frio na barriga a acompanhava. O medo a abandonava só por um momento, permitindo que uma onda de expectativa tomasse conta. Ao abrir a porta, porém, o que encontrou não foi o que esperava. Um rosto familiar surgiu diante dela, iluminado por uma luz ofuscante. Era Eduardo, o irmão mais novo de Clara, aquele menino que havia transformado a infância delas em aventuras e risadas. Mas agora, algo estava diferente. A expressão de Eduardo era carregada de uma determinação que Maria nunca tinha visto antes. Mari! Ele exclamou, um sorriso sincero com um toque de urgência nos lábios. Você está ocupada? Eu preciso muito falar com você. Edu, é claro. O que aconteceu? Maria respondeu, notando a tensão por trás da animação. Sem esperar que ela convidasse para entrar, ele já se colocou na sala, e Clara imediatamente saltou para cumprimentá-lo, mas ele parecia mais preocupado com o que tinha a dizer do que em conversar. É sobre o festival. Aquele que você não foi. Eu ouvi algo que você precisa saber, é sobre a canção que você estava trabalhando. E o que aconteceu quando você não se apresentou? O tom de voz dele fez com que um frio percorresse a espinha de Maria. Que canção? Ela quase sussurrou, sabendo que havia algo mais por trás da história. O sentimento de ansiedade a consumia. Clara se aproximou, segurando a mão de Maria, incentivando-a a seguir em frente. Eduardo respirou fundo, olhando para a amiga como se buscasse as palavras certas. Eu estava com meu pai, e ele falou sobre você. Ele disse que a sua música, aquela que você só cantou para nós, emocionou muita gente. Tem algo mais. Imediatamente Maria sentiu o coração acelerar. O que Eduardo sabia que ela não sabia? O que o pai dele tinha a ver com sua música? Ela queria acreditar que isso era um bom sinal, mas uma névoa de dúvidas ainda pairava. A música pode abrir portas, Mary. E meu pai, bem, ele acredita em você. Ele ouviu por acaso um vídeo gravado, e ele ficou tão impressionado que teve a ideia de te ajudar, de te colocar no palco. Não só no festival, mas em outros lugares. As palavras de Eduardo ecoaram na mente de Maria. A ideia de estar em um palco era tanto excitante quanto aterrorizante. Ela não tinha certeza se estava pronta para isso, mas ao mesmo tempo, a ideia de uma oportunidade a levou a um abismo de possibilidades. Mas, eu não sei se isso é verdade. E se eu falhar de novo? Ela estava lutando para acreditar naquilo. O medo era um velho amigo que nunca a deixava em paz. Às vezes o maior erro é não tentar, Clara disse com firmeza. Você merece essa chance.
A sua voz é linda e muitas pessoas precisam ouvi-la. Maria olhou para a amiga, sentindo uma onda de fogo e coragem se misturando ao medo. Seu passado parecia um peso, mas a possibilidade de voar também era real. Você está pronta, Mari? Eduardo perguntou, seus olhos brilhando com esperança. Ela respirou fundo, enquanto pensava na canção não apenas como uma maneira de se expressar, mas como um caminho para sua redenção. Sim, eu acho que estou. Vamos ver até onde essa canção me leva. Mas antes que pudesse processar tudo, uma nova batida forte na porta interrompeu os planos, deixando no ar uma pergunta inquietante. Quem mais poderia cruzar o caminho dela agora? Quando a batida na porta ecoou mais uma vez, a atmosfera na sala ficou pesada. Maria hesitou, seu coração disparando como se quisesse saltar do peito. O olhar de Clara e Eduardo era de expectativa, misturando curiosidade e uma sombra de ansiedade. Quem será agora? Eduardo murmurou, franzindo a testa. Maria olhou para a porta, sua mente girando. Não era nem um pouco normal receber tantas visitas naquela noite. O mundo parecia girar ao redor daquelas batidas e naquele momento, Maria percebeu que sua vida estava prestes a mudar de um jeito que nunca imaginou. Vou abrir, decidiu Clara, percebendo que o nervosismo de Maria era palpável. Como se ela pudesse sentir o peso daquela situação em seus ombros, Clara se aproximou da porta e com um movimento decidido, a abriu do outro lado. 3 figuras entraram. O ar na sala mudou, carregado com a presença de um homem e suas 2 filhas jovens, todas com cabelos largos e olhos que brilhavam como estrelas. Maria imediatamente reconheceu o homem. Era Jorge, o pai de Eduardo, o bilionário que tantas vezes ouvia mencionar em conversas na cidade. Mari querida, Jorge exclamou, sua voz profunda preenchendo o espaço. Estamos aqui para falar sobre a sua música. A sala parecia congelar por um segundo. Maria sentiu seu coração acelerar, a adrenalina correndo. Sobre minha música? Como você? Escutei o vídeo que seu amigo gravou, Jorge interrompeu, o tom de sua voz firme, mas amigável. Tive que ver com meus próprios olhos. Ele olhou para Eduardo, que sorria de forma orgulhosa, enquanto Clara apertava a mão de Maria. Seu pai falou muito sobre você, Jorge continuou, avançando alguns passos. Eu sei que o festival foi apenas uma parte da história. Eu tenho uma proposta que pode levar a sua música a outro nível. Maria engoliu em seco, as palavras dele passando por ela como uma onda forte. Proposta? O que você quer dizer? Eu quero que você se apresente no nosso evento no próximo mês. Um evento exclusivo. Terá pessoas influentes da indústria, e muitas delas estão em busca de novos talentos como você. As palavras caíram sobre Maria como um manto pesado e ao mesmo tempo leve. Era a oportunidade que sempre sonhou, mas o medo brotou dentro dela. Olhou para Clara, que estava radiante, e para Eduardo, que parecia em êxtase. O que aconteceria se ela fracassasse novamente? E se eu não for boa o suficiente? Ela questionou, a dúvida transparecendo em sua voz. Jorge, percebendo sua hesitação, mudou a postura. Maria, talento é incrível, mas o que importa é a coragem para se arriscar. O mundo precisa ouvir você. E se você não tentar, nunca saberá até onde pode chegar. Maria oxigenou as palavras, entendendo que era mais do que uma proposta, era uma possibilidade de se redimir, de se mostrar ao mundo. Posso pensar sobre isso? Claro, Jorge respondeu, um sorriso compreensivo se espalhando em seu rosto. Mas lembre-se, as melhores oportunidades muitas vezes só aparecem uma vez. Você tem um tempo para decidir, mas gostaria de ver você no palco. Após as últimas palavras de Jorge, um silêncio denso pairou na sala, um misto de expectativa e ansiedade. O futuro ainda era incerto, mas ao mesmo tempo, ardia como um potencial inexplorado. Uma conta-gotas de coragem inundou o peito de Maria, enquanto as imagens de um palco lotado passavam por sua mente, seguidas por ecos de aplausos. Poderia realmente levar sua música além de sua própria insegurança? E justo quando Maria estava prestes a responder, a porta da sala se abriu novamente, revelando mais um visitante inesperado, alguém que poderia mudar tudo mais uma vez. O coração de Maria disparou ainda mais ao ver quem estava na porta. A figura que se destacava ali com um sorriso simpático e um ar de familiaridade, era ninguém menos que Luzia, sua antiga professora de música do colégio. Foi como um sopro de esperança em meio a uma tempestade. Luzia! Maria exclamou, atordoada. O que você faz aqui? Eu vim te procurar, querida, disse Luzia, seu olhar cheio de entusiasmo. Escutei sobre o evento e não pude deixar de vir. A sua música, minha filha, acho que ela pode ser a chave que você precisa. Jorge olhou entre Maria e Luzia surpreso. Você a conhece?
Sim, eu a ensinei quando era mais nova, Luzia respondeu, seu orgulho evidente. Ela sempre teve um talento incrível. E agora, com essa oportunidade, é hora de brilhar. A sala parecia iluminada com a presença de Luzia. Maria sentiu a energia do lugar mudar. A ansiedade que antes apertava seu peito deu lugar a um fio de esperança. Mas, e se eu falhar? Estou com tanto medo, Luzia. Medo é natural, mas é preciso transformá-lo em motivação. Lembre-se, é na vulnerabilidade que a grandeza se revela. Os olhos da professora brilhavam enquanto falava. Você tem uma voz única, Maria. O mundo precisa ouvir isso. Maria olhou ao redor. Clara e Eduardo estavam a seu lado, incentivando-a com sorrisos encorajadores. Jorge, com sua confiança inabalável, tinha certeza de que ela era especial. E Luzia, sempre uma luz guia em sua vida, estava ali como uma bênção. Eu não sei se sou tão boa assim, Maria murmurou, um remanescente de incerteza passando por ela. Não seja tão crítica consigo mesma. Canções grandes muitas vezes nascem de corações feridos, de histórias de vida que precisam ser contadas. Sua música pode tocar pessoas de maneiras que você nunca imaginou, Luzia afirmou, sua voz suave. Uma onda de lembranças aflorou na mente de Maria. Os ensaios na sala de aula, as aulas de teoria musical, as conversas profundas sobre o que realmente significava cantar. Luzia sempre acreditou nela. Por que não poderia acreditar agora? Você está pronta, Maria. Se permitir mostrar seu talento pode ser transformador não só para você, mas para todos à sua volta, Luzia completou, como se falasse não apenas para ela, mas para todas as dúvidas que a assombravam. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Maria se sentia num turbilhão de emoções, a adrenalina começando a se transformar em determinação. Eu preciso fazer isso, decidiu, sentindo a coragem se consolidar dentro dela. Sim, você vai. Vamos trabalhar juntas para deixar essa apresentação perfeita, Luzia respondeu radiante. A energia na sala parecia pulsar, envelopando-os em um novo clima de empolgação. Mas, antes que a conversa pudesse continuar, um novo barulho fora da porta chamou a atenção de todos. Um grupo de pessoas começou a se reunir do lado de fora, rindo e falando animadamente. Maria, intrigada, se aproximou da entrada para ver o que estava acontecendo. Quando a porta se abriu, uma voz conhecida gritou: Maria, você não vai acreditar no que descobrimos. Era seu amigo André, com um olhar de choque e excitação que prometia revelar algo grandioso e inesperado. Maria sentiu um frio na barriga. O que poderia ser agora? O desdobrar dessa noite estava apenas começando. André se aproximou, os olhos brilhando como se estivesse prestes a compartilhar um segredo. Você não acredita no que consegui nas redes sociais. O vídeo que você gravou ganhando força. As pessoas amaram sua voz. Estão comentando que você é a nova sensação da cidade. O coração de Maria disparou. O que? Como assim? Ela mal conseguia processar as palavras. Tudo parecia um sonho, como se o mundo estivesse finalmente conspirando a seu favor. A adrenalina a envolveu, misturando-se com uma onda de felicidade. Um grupo de influenciadores compartilhou o vídeo. Eles acham que você deve se apresentar em um dos festivais de música mais importantes da região. Agora mesmo, pessoas estão oferecendo apoio e oportunidades. André falava rapidamente, a emoção em sua voz ressoando com a energia que preenchia o ambiente. Maria olhou para seu redor. Clara, Eduardo, Jorge e Luzia estavam igualmente entusiasmados. Uma brisa renovada de esperança soprava ali, como uma nova canção prestes a ser entoada. Mas e se eu não estiver pronta para isso? E se for só uma ilusão? Maria disse, a insegurança levantando sua cabeça, puxando-a de volta à realidade. Jorge, percebendo a dúvida dela, se aproximou. Maria, todas as grandes jornadas começam com um passo de fé. O que importa é a coragem que você mostra ao se expor. A voz é sua, a música é sua, e a história está prestes a ser contada. Não deixe que o medo te impeça. Naquele momento, ela viu a força e a determinação nos rostos de todos ao seu redor. Era como se estivesse cercada por uma rede de amor e apoio, um empurrão que a incitava a seguir em frente, mesmo com seu coração parecendo um tambor acelerado. André, sem perder tempo, pegou um celular e começou a mostrar as postagens, os comentários efusivos de estranhos que agora se tornavam amigos em potencial. Olha isso, Maria. Eles querem ouvir mais de você. Eles acreditam em você. Você não pode deixar essa chance escapar. A energia da sala vibrava, as vozes se unindo em um coro de apoio. As lembranças de seus medos começaram a evaporar, e o que antes parecia distante tornou-se palpável. Uma ideia, um sonho e um futuro estavam começando a se moldar a partir de sentimentos que ela sempre teve, mas que nunca se permitiu explorar. Vamos fazer isso.
Maria exclamou, sentindo o calor da determinação tomar conta de seu ser. Vou me apresentar. Vou fazer isso. Houve uma explosão de aplausos e celebrações ao redor dela. Clara sorriu amplamente, suas mãos unindo-se às de Eduardo, enquanto Luzia a abraçava com força. Aquele momento tinha um peso monumental, como a primeira nota de uma sinfonia que seria tocada. Começaremos a ensaiar imediatamente. Não podemos deixar essa energia passar. Luzia gritou animada, enquanto todos se preparavam para trabalhar. Com um novo propósito, eles se reuniram em torno de Maria, cada um animado para fazer parte dessa jornada. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Ensaios, gravações, interações nas redes sociais. Maria se via emocionalmente envolvida de forma que nunca imaginou ser possível. As inseguranças que ainda pairavam eram constantemente dissipadas pelo apoio crescente de amigos e agora, estranhos que a admiravam. Finalmente, chegou o dia da apresentação. O palco estava iluminado, os rostos da multidão se misturando em ânimo e expectativa. Maria estava nervosa, mas ao mesmo tempo sentia uma tranquilidade brotar dentro dela. Era ali onde ela pertencia, onde sua história finalmente seria contada. Quando ela subiu ao palco, seus olhos encontraram o público e entre aqueles rostos, viu Clara, Eduardo, Jorge e Luzia, todos sorrindo como pilares de apoio. A música começou, e Maria respirou fundo, permitindo que as palavras fluíssem. Sua voz, agora cheia de emoção e força, ecoou pelo espaço, tocando cada coração ali presente. E ao final da canção, o aplauso estrondoso a envolveu como um abraço caloroso. A conexão que havia criado com aquela multidão foi indescritível. Não era apenas sobre a performance, era sobre a superação, a coragem e a decisão de nunca mais deixar o medo ditar quem ela deveria ser. Maria sorriu, lágrimas de alegria escorrendo pelo seu rosto. Ela havia encontrado sua voz, e agora aqueles sentimentos até então ocultos brilhavam com uma intensidade que nunca poderia imaginar. Saindo do palco, ela sentiu que uma nova vida estava começando. O futuro agora se apresentava repleto de possibilidades, e ela sabia que poderia encarar qualquer desafio. Maria finalmente se tornará o que sempre mereceu ser, uma artista. E isso era apenas o começo. Agora, você que acompanhou essa história linda até aqui, precisa fazer a sua parte. Inscrever-se imediatamente no canal é fundamental para não perder as próximas histórias emocionantes que estamos preparando. Deixe um like agora para garantir que cada vez mais pessoas conheçam essas transformações. Comente abaixo suas reações e sentimentos sobre este final incrível. Queremos saber o que você achou. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e acreditar no poder das histórias. Não espere nem mais um segundo.